Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à Masterclass The Royalty. Eu sou Mel, eu sou neuropsicóloga e eu sou uma pessoa apaixonada pela neurociência e pelo comportamento humano. E eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. Hoje a gente vai tomar um chá juntas e juntos e eu vou dividir com você tudo o que você precisa fazer para você transformar a sua realidade e para materializar os seus desejos. Eu já te adianto que você vai sair dessa aula com um plano de ação, com a sua cabeça pipocando de ideias e muita vontade de transformar a sua vida. Vamos começar falando quais são os pontos que a gente vai abordar hoje nessa Masterclass. Primeiro ponto, eu vou te explicar por que você não conseguiu até hoje mudar a sua realidade. Segundo ponto, eu vou te explicar como é que funciona o seu cérebro e como é que ele pode ser seu aliado na materialização dos seus desejos. Terceiro ponto, eu vou te mostrar um mapa de como é que acontece o processo de criação para que você entenda como é que você pode criar a realidade que você quer. E, por fim, eu vou te passar exercícios práticos para você já iniciar hoje a sua jornada de criação, tá? Então, eu vou servir o meu chá agora. Pega um chá, pega um café, o que você quiser beber. Vamos começar o nosso papo, porque a gente tem muito para conversar. Eu estou tomando agora um chá de canela, é meu chá preferido. Gente, como eu amo esse chá. Pega o seu chá e vamos tomar junto, tá? Bom, vou começar essa Masterclass sendo muito sincera com você e bem direta ao ponto. Eu vivi uma boa parte da minha vida com um problema de autoimagem gigante. Eu me achava burra, eu me achava feia, eu me achava pobre, eu tinha um complexo de inferioridade enorme e eu não fazia ideia de que tudo o que acontecia na minha realidade era um reflexo de como eu me enxergava. Eu estava assim, gente, simplesmente inconsciente. Minha autoimagem, ela era completamente distorcida. E como é que era a minha realidade? Minha realidade era um reflexo disso tudo. Eu tomava 8 ônibus todos os dias para ir para a faculdade e voltar da faculdade, para ir para o estágio e voltar para o estágio. Eu vivia reclamando de não ter um carro, eu vivia pulando de empregos, porque eu nunca sentia que eu realmente me encaixava nos empregos. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas que eu queria, eu não conseguia me realizar no amor, eu vivia trocando de namorado. Por quê? Porque eu só materializava relacionamentos que não iam para frente. Inclusive, eu materializei uma traição horrível, onde eu peguei a traição na televisão. Mas a gente vai deixar essa história para outro momento. Aliás, vamos fazer assim, na próxima aula eu vou contar para você essa história da traição. Sabe por quê? Porque, inclusive, eu posso te explicar como foi que eu criei essa realidade. Porque hoje eu sei que eu que criei aquela traição. Porque, sim, a gente cria a nossa realidade. Por mais que isso possa doer para a gente entender, a gente cria tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E o quanto antes a gente tomar consciência disso, mais a gente vai virar o jogo e a gente vai prosperar em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque se a gente entende como é que a gente cria a nossa realidade, a gente pode criar mais do que a gente deseja e a gente pode parar de criar aquilo que a gente não deseja, tá? Então, a gente vai entrar muito mais profundamente nisso durante toda a nossa Masterclass. Mas eu, gente, sempre fui uma pessoa muito sonhadora, então eu vivia sonhando, eu queria ter um carro, eu queria ter uma bolsa bonita, eu queria comprar roupas bacanas, eu queria ter um relacionamento bacana, mas a minha vida, ela refletia exatamente a minha mentalidade. Então, quando vocês olham para a minha vida hoje, morando aqui no Vale do Silício, na Califórnia, comprei minha casa dos sonhos, casada há 17 anos, vivendo um relacionamento incrível, dirigindo o Tesla dos meus sonhos, que eu tanto dividi que eu queria, com 2 filhos lindos, meu marido trabalhando no Google, eu com a minha empresa aqui na Califórnia, trabalhando com aquilo que eu amo, realizada naquilo que eu faço. É uma vida dos sonhos, sim, mas vocês não imaginam o quanto de trabalho interno que eu precisei fazer para conseguir materializar essa realidade que eu vivo hoje. O quanto eu penei para descobrir como é que eu conseguiria fazer isso. Eu precisei me transformar tanto internamente, vocês não imaginam o quanto que foi difícil. Quanto foi difícil lutar contra todas as minhas crenças de não merecimento, de escassez, lutar contra a minha inveja das pessoas que tinham uma vida incrível. Foi realmente um trabalho interno muito profundo que eu fiz. Então, hoje, no meu coração, eu sinto que é o meu dever abrir os seus olhos, te mostrar que existe uma forma diferente de fazer as coisas, te fazer entender que aquilo que você está vendo na sua realidade pode mudar completamente se você entender como transformar a sua mentalidade. Se você aprender como treinar o seu cérebro para você dar respostas diferentes no mundo e você repetir, 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 até que você se torne uma nova pessoa. Porque uma nova pessoa vai criar uma nova realidade. Eu quero falar para você simplesmente tudo que eu gostaria de ter ouvido e que ninguém me disse. Se eu pudesse voltar no tempo e ter ensinado tudo isso para a Mel de 20 anos,
Mel teria acelerado absurdamente o seu processo de transformação. Então, eu quero fazer isso por você. Hoje eu tenho liberdade para acordar e fazer o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, e eu não aceito nada menos do que isso na minha vida. Eu aumentei os meus estándares e você pode criar essa vida também. Então eu não quero que você continue se perguntando: meu Deus, quando é que eu vou ter dinheiro para viajar? Meu Deus, quando é que eu vou ter dinheiro para comprar as coisas que eu quero? Quando é que eu vou ter coragem de largar esse emprego que eu não gosto mais? Quando é que eu vou ter coragem de largar essa pessoa que eu não estou mais feliz com ela? Quando é que eu vou me realizar em todos os aspectos? Parece que não chega a sua vez, né? Eu também me senti assim. Parece que a gente vai perdendo as esperanças. Eu sei porque eu já vivi isso. E eu já te adianto uma coisa: se depender de mim, esse seu cenário de vida vai mudar. Existe por aí muita informação sobre o que você pode fazer para mudar de vida, mas, na verdade, o grande segredo é quem é que você precisa se tornar para criar uma nova realidade. Tá? Então, vamos já entrar no assunto. Pega um papel, pega uma caneta. Fica aí com a caneta em mãos para você anotar as partes mais importantes dessa Masterclass e também os exercícios, porque eles já vão fazer uma grande diferença na sua vida a partir de agora, quando você começar a implementar, tá? Espero que você comece a colocar em prática ainda hoje. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que você precisa entender é que, para você criar uma nova realidade, você precisa pensar e se comportar como alguém diferente de quem você é hoje. Quem você é hoje materializou essa realidade que você vive hoje. O seu cérebro hoje, ele é um registro de tudo que você viveu até aqui. Todas as conexões neuronais que você fez aí dentro do seu cérebro até hoje estão refletindo essa personalidade que você expressa hoje no mundo e que você entende como você. Dentro de você existe uma memória cerebral e corporal que abrange todas as experiências que você já vivenciou. Então, essa bagagem de vivências moldou a sua maneira de reagir a diferentes situações no mundo. Então, ao longo da sua vida, o seu cérebro ele foi se habituando a responder às situações seguindo determinadas sequências e padrões que foram registrados por você ao longo do tempo. Por exemplo, vamos imaginar que aconteceu alguma coisa que te chateou. E toda vez que acontece uma coisa que te chateia, você perde o controle, você começa a ficar nervosa, você briga, você grita. Isso não significa que você é uma pessoa nervosa. Essa não é sua essência. Ninguém nasce nervosa. Isso simplesmente significa que você treinou o seu cérebro tantas vezes para reagir dessa maneira que, ao encontrar um estímulo semelhante àquele que você já registrou como incômodo no passado, ele automaticamente vai desencadear os mesmos comandos, transmitindo essa informação para o seu corpo. Então, você vai reagir da mesma forma que você está acostumado a reagir a sua vida toda, gritando, perdendo o controle. Então, você vai tender sempre a repetir. Isso acontece por quê? Porque seu cérebro e seu corpo eles foram condicionados ao longo do tempo a responderem assim. Aí você vai me dizer: Mel, então quer dizer que eu estou respondendo no mundo praticamente de maneira automática às situações? Exatamente. Se você paga uma conta e você fica se lamentando que você gastou demais, será que você é mão de vaca? Ou será que você foi ensinada a ser assim e você já repetiu tantas e tantas vezes que você já responde assim sem nem raciocinar? E hoje esse é o seu normal, só que pode passar a não ser. Uma outra pessoa pode pagar a mesma conta e ficar feliz da vida, emanando uma vibração completamente diferente. Se eu me olho no espelho e eu me acho feia, será que realmente essa é a minha opinião sobre mim, a opinião real? Ou será que as situações da vida fizeram com que eu desenvolvesse essa autoimagem distorcida de mim? E aí o meu cérebro foi lá e registrou essa informação dessa forma. E aí eu repeti isso tantas vezes dentro de mim, tantas vezes me olhando no espelho e dizendo que eu era feia, que hoje é assim que eu me enxergo. Então, que esse é um exemplo meu, inclusive, né? Então, o processo de transformação, ele vai acontecer quando você aprender a treinar o seu cérebro para trabalhar em novas sequências e em novos padrões, para começar a expressar novas combinações completamente diferentes do que você já vem expressando a sua vida toda. Ao invés de você ficar respondendo da mesma forma no mundo, você vai criar uma nova versão de você, que dentro do The Way, o meu curso, a gente chama de o novo eu. E não é só uma versão novo eu da boca para fora, né? A gente pode dizer: ah, não, a partir de amanhã eu vou me tornar uma nova pessoa. Isso não funciona. Por isso que você faz uma tonelada de curso, você lê livros e você não muda de verdade. Porque você não treinou o seu cérebro a quantidade de vezes suficientes para realmente dar novas respostas no mundo. E aí você pode me perguntar: Mel, mas por que foi que eu treinei meu cérebro dessa forma? Eu treinei meu cérebro para me achar feia?
Eu treinei meu cérebro para ter pensamento de escassez, para gritar com qualquer coisa. Eu treinei meu cérebro para ter vergonha do meu jeito. Na verdade, a forma como você pensa, age e se expressa no mundo hoje veio de uma programação que você carrega desde que você é criança, que não foi você que escolheu. Então, quando você era pequena ou era pequeno, mais ou menos até uns 7 anos de idade, você não tinha um filtro. Seu cérebro ainda estava em formação. Então, tudo que você via, tudo que você ouvia, como as pessoas ao seu redor, do seu convívio, agiam, tudo isso ia entrando no seu subconsciente sem você ter capacidade de racionalizar sobre isso. Então, você absorvia todas as coisas como verdade. Com o tempo, você vai aprendendo a ter uma visão crítica, mas mesmo assim, a gente ainda continua absorvendo crenças negativas ao longo de toda a nossa vida. Não é só na infância, como muita gente pensa. E isso ocorre muitas vezes de maneira que você nem percebe, através das mídias, né, da televisão, das redes sociais e por aí vai. Então, a vida que você tem hoje é proveniente principalmente dessa programação que você veio carregando até aqui. Você foi influenciada ou influenciado por tudo que estava acontecendo no seu ambiente externo e você não tinha controle. Mas a grande beleza do processo de criação é justamente você tomar consciência de tudo isso e decidir o que você vai escolher acreditar daqui para frente. E o que você vai querer criar daqui para frente na sua vida. Olha que incrível! A gente pode conscientemente escolher uma vida diferente e utilizar o nosso cérebro a nosso favor, utilizar o nosso cérebro para que ele trabalhe a nosso favor nesse processo de criação. Então, a beleza do processo de criação é justamente isso, você sair de um lugar de um criador inconsciente para um criador consciente, intencional, que vai escolher o que quer ver acontecendo na sua vida. Deixa eu explicar para você de uma maneira muito simples o que acontece no seu cérebro para você entender. Você tem uma parte do seu cérebro que é o seu córtex pré-frontal, que é a parte consciente. Essa é a parte que vai dar as ordens, que vai criar as metas, que vai criar os objetivos, que vai planejar as ações necessárias para você executar esses objetivos. Essa é a parte do seu cérebro que cuida das escolhas inteligentes. É seu córtex pré-frontal. É ele que vai dar as ordens. Só que tem uma parte inconsciente do seu cérebro que vai executar essas ordens, que fica aqui, que são os gânglios da base. Essa é a parte do seu cérebro que cuida da repetição automática de comportamentos. Então, a função dele é executar as ordens. Então, o que você precisa fazer no processo de criação é recrutar as duas partes do seu cérebro para trabalharem juntas. Tanto a parte que vai dar os comandos, quanto a parte que vai obedecer os comandos, que é a parte que cuida das repetições automáticas. Então, qual é o nosso grande desafio, então? É que essa parte que cuida das repetições automáticas vai tender sempre a repetir os comportamentos antigos que você já está acostumada. Ou seja, vai sempre repetir os mesmos padrões, as mesmas respostas, fazer as mesmas coisas, ir pelos mesmos caminhos. Então, o seu cérebro está simplesmente repetindo comandos que você deu para ele por muitos e muitos anos. E ele pode e vai ser utilizado por você como um ótimo perseguidor de objetivos se você recrutar o seu cérebro para fazer isso. Mas enquanto você não der novos objetivos para ele, ele vai sempre, claro, economizar energia e vai repetir as mesmas sequências que ele já está acostumado, dando sempre as mesmas respostas. Então, entenda, o comandante do seu cérebro é você. Você vai ensinar para ele como é viver de outra forma. Você vai ensinar para ele que você pode expressar uma nova programação, que você pode fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, para você materializar a vida que você quer, você precisa criar uma nova programação que esteja à altura dessa vida que você quer, que foi exatamente o que eu fiz. Eu precisei principalmente ajustar minha autoimagem, que é a forma como eu me enxergava. E, Mel, como é que eu faço para ajustar minha autoimagem? Atualizando as suas crenças sobre você, sobre quem você é, sobre o que você acredita que você é capaz. Porque você só vai materializar na sua realidade aquilo que você acredita que realmente está à sua altura. A gente vai falar muito sobre autoimagem na nossa aula 2 da Masterclass. Hoje a gente tem bastante conteúdo pela frente, então a gente vai entrar no processo de criar uma nova realidade. Na próxima aula a gente vai entrar mais no processo de autoimagem, tá? Então, eu preciso criar intencionalmente uma nova programação e uma autoimagem compatível com essa realidade que eu quero viver. E eu vou começar a me policiar para agir como esse novo eu, como essa nova pessoa, com o olhar dessa nova pessoa, para que eu não continue repetindo essa programação que eu já repeti a minha vida toda, porque essa programação me trouxe esses resultados que eu tenho hoje na minha vida. Então, eu criei para vocês um desenho para poder ilustrar esse processo de criação de uma nova realidade e de criação de uma nova versão. E eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Vamos lá.
Tá vendo essa escada aqui? Vamos imaginar que você está na base dessa escada. E a realidade que você quer viver, os seus sonhos estão lá no topo dessa escada. Você está aqui na base da escada, por quê? Porque as suas crenças e a sua autoimagem ainda refletem alguém que está nesse lugar. Então, Mel, o que eu faço para eu pular lá para o topo, onde estão os meus sonhos? Aí é que tá. Você não deve pular para o topo. Por quê? Porque se você não se tornou alguém internamente correspondente a esses desejos, se a sua mentalidade ainda não é de alguém que está à altura desses desejos, você muito provavelmente não vai conseguir sustentar essa realidade na sua vida. Por exemplo, pessoas que ganham na Mega Sena e perdem tudo e voltam para a mesma situação de antes. Por que isso acontece? Porque elas não estavam internamente à altura ainda dessa realidade. Elas não tinham crenças compatíveis com essa realidade. A autoimagem ainda não estava ajustada para isso. Tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar passos em direção a esse sonho para que você se transforme internamente, para que você adquira novas competências, formas de pensar diferente, para que você ajuste sua autoimagem, para você chegar a materializar aquela realidade que você quer, que você sonha, e você conseguir se manter em alinhamento com essa realidade, para que você possa conseguir conquistar e continuar mantendo na sua vida. Então, qual é a primeira coisa que vai fazer você subir o primeiro degrau dessa escada? É o seu desejo. Um desejo muito forte de algo que você quer viver. Esse desejo ele tem que ser forte o suficiente para que você realmente queira fazer esse investimento de se transformar em uma nova pessoa para materializar esse desejo. Se esse desejo não for forte o suficiente, você não vai persistir. Por isso que quanto mais alinhado esse sonho tiver com a sua essência, mais você vai persistir. Quanto mais esse sonho for forte internamente, for algo que é realmente importante para você, mais você vai focar e você vai persistir nessa jornada de transformação. Esse sonho pode ser o quê? Se tornar algo, conquistar algo, vivenciar alguma coisa importante, materializar algo que é muito importante para você. Pode ser que você inicie essa jornada com um sonho simples, como, por exemplo, o desejo de conquistar uma determinada coisa material que você sempre quis. Justamente porque você não está acostumada a ter sonhos grandiosos, você não consegue vislumbrar uma mudança gigante em todas as áreas da sua vida. Só que quando você entra nesse processo de materializar esse primeiro desejo, você começa a se dar conta do quanto você é criador, do seu poder de criação. E aí você começa a perceber, inclusive, que você lembra de momentos da sua vida que você co-criou coisas sem nem mesmo entender tanto sobre esse processo. E quanto mais você for avançando, você vai começar a vislumbrar cada vez mais uma mudança maior na sua vida. Vamos tomando o nosso chá. Esse chá é muito bom. Então, você pegou aí a caneta e você vai anotar agora o seu primeiro exercício de hoje, que vai ser o seguinte. Você vai anotar que sonho é esse que você vai escolher para iniciar o seu processo de transformação, o seu processo de criação. É materializar um relacionamento amoroso, é conquistar o trabalho dos seus sonhos, é passar a ganhar mais no seu trabalho, melhorar seu casamento. Você vai anotar aí, tá bom? Vou dar um tempinho aí para você anotar. Anote aí que sonho é esse que você deseja tanto conquistar. Mel, eu posso anotar 2, 3, 4 sonhos. Nesse primeiro momento, você vai anotar apenas um. Combinado? E aí, eu vou te explicar mais a importância de você iniciar com esse único sonho nesse começo, tá? Anotou aí esse desejo que você vai focar? Bom, só que eu preciso te dizer o seguinte, não basta a gente ter um sonho, não basta a gente desejar algo, criar a intenção desse sonho que a gente tanto quer, se a gente não tiver uma segunda coisa muito importante aqui na nossa escada, que é um plano. O plano é, o que eu preciso fazer para chegar mais próximo desse sonho? Que causas eu preciso produzir para gerar esse efeito que eu quero no mundo? E isso inclui causas que são visíveis e causas que não são visíveis. As causas visíveis são o quê? São as ações que a gente vai tomar. E as causas não visíveis? São os seus pensamentos, seus sentimentos, sua vibração. Então, as causas não visíveis vão fazer com que você encontre as oportunidades perfeitas para você engajar as causas visíveis. Por exemplo,
Vamos imaginar que você escreveu aí no seu caderno que o seu sonho é materializar um relacionamento amoroso. Então você decide que seu plano é: eu vou começar a produzir as causas não visíveis para materializar esse relacionamento. Vou começar pelas causas não visíveis. Vou começar a me visualizar já com a pessoa do jeitinho que eu sonho. Vou fazer agora uma lista de todas as características que são importantes para mim no relacionamento, para que eu comece realmente a me conectar com essa vibração. Vou começar a me sentir em um relacionamento. Vou começar a vibrar nessa frequência com a certeza de que eu já estou no processo e que é só uma questão de tempo para que eu materialize no meu plano físico esse relacionamento, porque eu já consigo ver aquilo como real no meu plano mental. Você concorda comigo que se você faz isso repetidamente, você começa a influenciar o seu cérebro e começa a influenciar o seu corpo? Você concorda comigo que você vai emanar uma vibração completamente diferente para o mundo? Se antes você se sentia na falta, você agora já está se sentindo confiante. Você agora passa a se comportar de forma diferente no mundo. Primeira coisa que vai acontecer é que você já vai começar a atrair na sua vida pessoas assim completamente diferentes. E você também vai se conectar com essas pessoas de uma maneira diferente. Porque se antes você até afastava as pessoas, de repente, pela sua ansiedade de dar certo, ou pelo seu medo de não dar certo, você hoje tem tanta confiança que você está produzindo as causas corretas, que essa sua segurança vai ser transmitida para outra pessoa. E você vai despertar muito mais o desejo nessa outra pessoa. E isso serve para simplesmente qualquer desejo. Se você está vibrando em alinhamento com seus sonhos, se você está vibrando no bem-estar, na confiança, na completude, na abundância, a sua energia vai te conectar com coisas, pessoas, situações, oportunidades que vão te convidar a entrar em ação no mundo em direção a esse desejo que você quer materializar. Pode ser que venha para você, sei lá, um convite para você ir num evento, numa festa, ou para ir na casa de uma pessoa e lá você vai acabar conhecendo uma outra pessoa e parece tudo um grande acaso que aconteceu para te aproximar dessa pessoa ideal. Mas não existem acasos, não existem coincidências. Você se conectou com aquela situação de alguma forma. E, claro, óbvio que você vai ter que também tomar ações visíveis em direção ao seu desejo. Tá? Então, o segundo exercício que eu vou colocar para você é: você vai anotar que causas não visíveis e que causas visíveis hoje eu posso colocar dentro da minha rotina para caminhar em direção ao sonho que eu quero realizar. Dentro do meu curso The Way, eu tenho uma aluna que chama Gabriela. Ela acabou há pouco tempo agora de materializar um relacionamento amoroso do jeitinho que ela sonhou, aprendendo justamente a criar as causas corretas. Deixa eu dividir rapidinho com vocês essa história antes da gente ir para o próximo passo, porque é muito interessante. Sou da primeira turma do The Way e já adianto que o The Way me deu uma leveza de viver fantástica. Ele me ajudou a me tornar uma pessoa melhor no mundo, a ter uma relação mais profunda com Deus e também melhorou minha relação com meu filho, família, amigos e trabalho significativamente. Hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, tenho uma rotina mais espiritualizada, sou uma pessoa menos ansiosa, acredito mais nos processos. A minha vida mudou depois do The Way e não só pelos fatores que acabei de citar, mas também por estar conseguindo co-criar. Depois que fui mãe, eu passei 7 anos da minha vida solteira, pois meu relacionamento com o pai do meu filho acabou ainda na gravidez, e eu nunca achei ninguém que preenchesse os requisitos. Acabava aceitando muito menos e ainda assim não dava certo. Não enxergava quais as crenças eu precisava mudar e como quebrar esse ciclo. Dentre outras coisas, eu co-criei um relacionamento com uma pessoa que preenchesse os pré-requisitos que estabeleci e que definia que condizia com o que realmente desejava e achava merecedora. E foi tão natural. Comecei a fazer os exercícios do The Way e, sem esforço, uma pessoa apareceu. Sou tão grata por poder ter a oportunidade de fazer esse curso. Ele, de fato, fez uma mudança enorme para muito melhor e continua fazendo, porque esse curso é para a vida. Vocês viram que interessante, gente? Deixa eu só contextualizar sobre Gabi. Gabi, ela iniciou o curso tem 4 meses e ela tem uma rotina assim super corrida. Ela é mãe solo, ela trabalha, ela estuda, ela faz 1000 coisas no dia. Mas como as aulas do The Way são normalmente de 15 minutos, ela falou, Mel, eu vou fazer apenas uma aula por dia. E ela foi colocando em prática cada passo que eu estava ensinando. E ela está hoje feliz da vida com seu novo relacionamento amoroso. Olha que forte que ela falou, que desde que o filho dela nasceu, ela ficou 7 anos sem querer se envolver com ninguém. E agora, aprendendo a produzir as causas, ela encontrou uma pessoa que preencheu todos os requisitos que ela realmente queria. Tá? Então, é um processo muito intenso. Mas vamos lá para o próximo degrau dessa escada, para a gente seguir na nossa aula. Para a gente vivenciar esse processo de criação, a gente precisa recrutar um passo muito importante nessa jornada em direção ao nosso desejo, que é a nossa intuição.
quanto mais você se conecta com sua essência, quanto mais a gente se conecta com o nosso eu superior, e no The Way a gente aprende também a fazer isso, mais a gente vai desenvolvendo a nossa intuição, o que vai permitir que a gente tome ações inspiradas no momento certo em direção ao nosso desejo. Mas o que são ações inspiradas, meu? Ações inspiradas são aquelas ações que a gente toma seguindo justamente a nossa intuição. São ações que muitas vezes a gente não sabe explicar, não faz muito sentido para as outras pessoas, mas a gente sente um desejo muito forte de tomar aquela atitude e a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa que vai nos aproximar daquele desejo que a gente tanto quer. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo essa conexão com Deus, com o nosso eu interior, a gente vai desenvolvendo a nossa intuição. Quanto mais você desenvolve a sua intuição, mais vai ficando fácil entender que passo é que você precisa dar em cada momento da sua jornada, tá? Uma outra competência muito importante nesse processo que você precisa desenvolver é a disciplina. Se você quer chegar nesse objetivo que você colocou lá para você, você tem que ter disciplina nessa jornada. Você precisa todos os dias, intencionalmente, caminhar em direção a esse objetivo. Você precisa estabilizar seu pensamento todos os dias nessa visão do que você está criando. Você tem que conscientemente e intencionalmente repetir diversas vezes as ações necessárias que você sabe que vão te aproximar do seu desejo. Você precisa treinar o seu cérebro para você cumprir com os objetivos que você coloca para você. E isso é totalmente treinável. Não existe isso de, eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Ninguém nasce procrastinador. Procrastinação se combate cumprindo os acordos que você faz com você e treinando o seu cérebro diversas vezes para você passar a se enxergar como essa nova pessoa. Como uma pessoa que não procrastina e repetindo, até que se torne o seu novo normal. Se você não tiver disciplina todos os dias para caminhar um pouco em direção ao seu desejo, a esse cenário de vida que você quer viver, o que vai acontecer? Você vai se distrair. Porque a vida vai o tempo todo te apresentar inúmeras distrações. Vão vir novos cursos que você quer fazer. Ó, meu gato está fazendo o maior barulho aqui. Vão vir livros, experiências, pessoas te convidando para 1000 coisas interessantes, distrações de recompensa rápida, como Netflix, o filme do momento. As coisas vão continuar acontecendo para você o tempo todo. Mas o seu papel nesse processo de criação é ter disciplina e se manter constantemente em direção ao seu objetivo. Quem me acompanhou aqui no Instagram durante o processo de construção do meu curso The Way, viu que eu praticamente não saía de casa na preparação do curso. Por quê? Porque eu aloquei a minha energia para esse projeto, que é um projeto muito importante para mim. E para isso eu tive que dizer não para coisas, pessoas, situações, cursos, oportunidades incríveis, porque esse era um sonho importante para a minha essência, para o meu coração. E muitas pessoas não conseguem ter essa disciplina. Muitas pessoas se distraem nesse processo. Muitas pessoas se encantam com a próxima coisa e deslocam a sua energia que estava sendo utilizada para a materialização daquele desejo. E elas saem do processo. A gente tem que entender que a gente tem uma quantidade limitada de energia diária. E você vai ter que escolher muito intencionalmente onde é que você vai alocar essa energia que você tem todos os dias. Às vezes a gente vive com energia totalmente dispersa em 1000 coisas e depois a gente quer reclamar por que não acontece aquilo que a gente quer, por que não dá certo para a gente. Mas faltou nesse processo disciplina para que você realmente continue caminhando e colocando sua energia em direção àquele objetivo que você quer, tá? Por isso é tão importante você entender de toda essa jornada que eu estou te explicando, para que você, já antecipando o que vai acontecer, você possa se preparar para vivenciar essa jornada da forma mais segura e mais confiante possível, tá? Vamos lá, vamos continuar. Você já sabe o desejo que você quer materializar. Você já criou um plano. Você já recrutou sua intuição. Você começou a tomar ações inspiradas em direção a esse desejo. Você começou a desenvolver sua disciplina todos os dias. E todo dia você está caminhando lá em direção a essa realidade que você quer viver. Mas para que você materialize essa realidade, você vai precisar de uma coisa fundamental, que é, o que eu até já falei antes, que é justamente você ajustar a sua autoimagem para estar à altura dessa realidade. A forma como você se enxerga. Você precisa se enxergar como uma pessoa digna e merecedora de ter esse desejo que você tanto quer. Então, a sua autoimagem vai definir se você vai conseguir e se você vai sustentar esse sonho que você está querendo materializar. Entenda que quando você olha para esse desejo lá, ele parece um desejo muito distante para você.
Isso acontece porque você está vendo esse desejo com os olhos dessa sua personalidade de hoje, com essa programação de hoje que você carrega. Mas para chegar lá, você vai necessariamente precisar se desenvolver nesse processo, se tornar uma nova pessoa que vai passar a se enxergar de uma outra forma, que vai enxergar o mundo de uma outra forma. E essa nova pessoa é que vai ser correspondente com essa nova realidade. Então, ao subir essa escada, você vai produzindo as causas, você vai ativando sua intuição, você vai gerando mais disciplina, você vai cumprindo os acordos que você faz com você. O que você está fazendo? Você está treinando o seu cérebro para você chegar lá, à altura dessa realidade que você deseja. Você está se preparando para conseguir sustentar aquela experiência. Então, cada desejo que eu coloco para mim, eu vou me conhecer cada vez mais, porque eu vou descobrir o que eu preciso trabalhar em mim para chegar aqui, nessa realidade que eu escolhi. O que eu preciso mudar em mim? Que competências eu preciso desenvolver? Que crenças diferentes eu preciso ter? Porque para cada desejo, eu vou ter uma programação diferente. Eu tenho outra aluna do The Way que se chama Tabata. Ela, em mais ou menos 3 meses, viveu um processo de mudança na vida dela, assim, em diversos aspectos. Coisas que ela vinha sonhando assim, há muito tempo começaram a acontecer quando ela entendeu como fazer isso, como ajustar a autoimagem dela. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na vida de Tabata em 3 meses. Meu ano começou de uma forma inesperada e dolorida. Passei por uma perda gestacional e vi todas as minhas expectativas e sonhos mudarem. Mas mesmo diante de tanta dor, decidi me movimentar e fazer esse ano valer a pena de alguma forma. Foi então que comecei o curso The Way com a Melodia Moreno, o que me pôs em contato com os meus sonhos e com uma fé enorme. Digo que meu ano começou de verdade em julho, depois de começar o curso The Way, onde muitas coisas começaram a fluir. Alguns sonhos já se concretizaram depois que comecei as práticas do The Way. O primeiro deles foi o meu marido ser chamado para um trabalho que ele esperava há anos. E em seguida viemos morar em uma casa linda e iluminada, como imaginei há tempos. Sonho real. E o mais lindo de todos é a chegada do nosso baby. Sim, estou grávida e tudo indo o mais saudável possível. Eu sei que parece que é muito para pouco tempo, mas estou vivendo isso tudo. E se é possível para mim, isso também é possível para você. Não é incrível, gente? Eu me emociono todas as vezes que eu assisto os vídeos das meninas dividindo como foi o processo delas dentro do The Way. E para você também vivenciar essa transformação gigante que aconteceu com Tabata, que aconteceu com Gabi, eu quero entrar num conceito muito importante, que é o conceito de set point. Porque esse conceito vai te ajudar a entender qual o motivo de muitas vezes você não conseguir se sentir à altura dos seus desejos. Só que a gente vai falar sobre ele com detalhes no nosso próximo encontro da Masterclass, tá? A gente vai continuar a nossa jornada de criação, a gente vai entrar no conceito de set point, a gente vai falar de autoimagem e a gente vai falar também do babado do chifre televisivo que eu tomei, que eu falei para vocês que eu vou explicar essa história, vou contar por que eu criei essa situação na minha vida naquela época. A gente tem muito que conversar na aula 2 da nossa Masterclass, então eu te encontro em breve. Se você ainda não está inscrito ou se não está inscrita na nossa Masterclass, entra no nosso WhatsApp, vai aqui no box de informação, tá? Que vai ter um link, você vai clicar nesse link, você vai entrar no WhatsApp, você vai receber todos os detalhes, todas as informações, todas as datas para dar continuidade ao nosso curso, tá? Antes da gente encerrar, eu quero te lembrar que essa Masterclass é 100% gratuita. Eu preparei ela, assim, com muito carinho para você. E meu desejo é que ela chegue para o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam viver essa mudança de mentalidade e possam criar uma nova realidade. Essa é a minha missão de vida. E eu me dedico todos os dias a levar informações para mais e mais pessoas. Então, eu quero muito contar com a sua ajuda, enviando essa Masterclass para pelo menos 1 ou 2 pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo, tá? Se você quiser enviar para mais pessoas, ótimo, mas pelo menos 1 ou 2 pessoas, combinado? Muitos profissionais da minha área fazem Masterclass e tiram do ar no final do dia, ou às vezes até quando acaba o vídeo, eu tiro do ar para que as pessoas fiquem interessadas em adquirir aquele conteúdo, e eu não vou fazer isso. Eu penso de maneira muito abundante, eu fiz essa Masterclass para vocês, e ela vai continuar no ar para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tendo a minha ajuda nesse processo, em breve eu vou contar para vocês como é que vocês podem fazer parte do meu curso de 3 meses, que se chama The Way. The Way significa o caminho, que é um caminho, é um processo muito mais profundo de
transformação, que é composto de 27 passos. Mas aí na próxima aula eu conto mais sobre o The Way, tá bom? A gente está apenas começando. Um grande abraço, eu espero você na nossa aula 2. E não se esqueça, se você não está inscrito, se inscreve aqui para você saber quando vai sair a próxima aula, tá bom? Um abraço e até mais.